Em 2022, escrevi um texto longo intitulado André Queiroz e o filme que se repete, sobre o oportunismo na produção cinematográfica, propondo um balanço crítico sobre a minha relação de produção com essa figura, mas também refletindo sobre o seu modus operandi, em busca de linkar tais questões a um plano teórico como forma de sistematizar a crítica para que de fato possamos compreender o que ocorreu, o que de certa forma continua acontecendo. Sem dúvida, esse acontecimento não se restringe ao indivíduo em questão, mas sim a uma lógica que atravessa as relações sociais e de produção, instrumentalizando-as segundo as diretrizes verticais da verdadeira voz de comando. A decisão por publicar essa reflexão em meu canal pessoal vem da responsabilidade em não se deixar perder certos debates sem o devido tratamento crítico, para que a memória não seja apagada em prol de práticas oportunistas e enviesadas a um propósito muito pouco voltado para as necessidades comuns. É nesse sentido que muitas vezes confundimos a crítica com o ressentimento, ou simplesmente desestimulamos a crítica como uma forma de não dar vazão a coisas que não valem a pena. Com isso, vence quem lucra com o silêncio, selando e soterrando de vez qualquer possibilidade de edificar um cinema realmente popular, combativo e revolucionário. O ressentimento é, antes de tudo, uma forma impotente de reação. Ele surge quando o sujeito, incapaz de transformar o mundo ou alterar sua posição concreta dentro das relações sociais, volta-se para si mesmo ou contra os outros com um ódio que não emancipa. É o afeto dos derrotados que internalizaram sua derrota como destino. No entanto, o ressentido não questiona as estruturas que o oprimem. Ele apenas inveja quem parece ter vencido nelas. É por isso que o ressentimento é o combustível subjetivo ideal do capitalismo tardio. Ele nutre a competição, legitima o sucesso individualizado e ridiculariza a crítica como inveja. No ressentido, a pulsão crítica é capturada e rebaixada a uma questão estéril, emocionalmente inflada, mas teoricamente desarmada. Já a crítica é o oposto. A crítica não é o espasmo emocional nem um ajuste de contas pessoal. Ela é, por definição, a negação determinada de um estado de coisas historicamente dado. Como aponta Karl Marx, o crítico radical deve ser tão impiedoso com seus adversários quanto com suas próprias ilusões. A crítica é uma forma de intervenção que parte de uma consciência de totalidade, de uma análise das mediações sociais e de uma aposta na transformação. Ao contrário do ressentido, o crítico não está movido pelo desejo de ocupar o lugar do outro, mas sim pela vontade de suprimir a estrutura que produz essa desigualdade de posições. A crítica é, portanto, racional, objetiva, mas também incendiária, porque mira na raiz das contradições e não nos sintomas espetaculares da aparência. Em um tempo como o nosso, em que toda forma de denúncia é imediatamente rotulada como haters, cancelamento ou recalque, distinguir ressentimento de crítica tornou-se uma tarefa estratégica. O ressentimento é autorreferente, melancólico e paralisante. A crítica é histórica, coletiva e ofensiva. Enquanto o ressentimento deseja punir, a crítica deseja libertar. Muita gente que acompanha este canal talvez nunca tenha ouvido falar de André Queiroz. E é compreensível. Trata-se de uma figura que atua nos bastidores do campo simbólico, entre o cinema, a filosofia e o circuito universitário. Mas é justamente esse lugar nebuloso, entre os espaços, entre as disciplinas, entre as falas, que torna necessário o que será dito aqui. Essa análise não parte de ressentimento, parte de um acúmulo de experiências concretas, conflitos objetivos e de uma análise crítica que só se tornou possível após anos observando, trabalhando e, sim, confrontando a figura de André Queiroz por dentro. Eu conheci André Queiroz quando ainda era estudante de graduação lá na UF. Em 2008, eu entrei por curso de História na Universidade Gama Filho e no ano seguinte eu me transferi para a Universidade Federal Fluminense.
A partir de 2010, eu comecei a cursar matérias em outros departamentos, sobretudo no Instituto de Artes e Comunicação Social, o IACS, onde fui aluno de André. Naquele momento, eu já havia produzido filmes como De Repente, Poetas de Rua, As Palavras de um Faminto, Paralelo 14, Do Olho ao Avesso, Os Presos de Março, e estava simultaneamente envolvido com as filmagens do Prévia do Amanhã e do Utopia e Cidade. Também atuava diretamente nas lutas sociais e estudantis, como o Ocupa Rio, as mobilizações contra as barcas e as ações da FIST, a Frente Internacionalista dos Sem Teto. Antes mesmo da universidade, eu já havia me qualificado em diversas áreas da produção cultural: gravação, mixagem, masterização, composição, montagem, captação de imagem e som. Em paralelo à minha formação acadêmica, eu já estava filmando o meu segundo longa documental sobre o rap carioca, O Som do Tempo. Foi nesse contexto que estabelecemos um primeiro diálogo sobre produções conjuntas. No entanto, esse diálogo rapidamente revelou uma assimetria. A proposta que surgiu foi exclusivamente a realização do filme El Pueblo que Falta, de autoria dele. Em essência, tratava-se de um convite velado para que eu produzisse o seu filme, mas sob a aparência de uma colaboração criativa. André já havia concebido toda a ideia, o argumento, a abordagem, mas sem qualquer noção prática de como realizá-la. Faltava-lhe a qualificação técnica e os meios materiais: câmera, microfone, tripé, computador, etc. Cabia a mim suprir essas ausências. Assumi toda a infraestrutura de produção, o que reduziu consideravelmente os custos e possibilitou a concretização do projeto. No entanto, a proposta soava indelicada e, mais do que isso, indecente. Não havia qualquer abertura para dividir a direção do filme, mesmo eu já tendo anos de experiência em direção, enquanto ele estreava no campo cinematográfico. A relação professor-aluno se transmutava numa hierarquia simbólica que mantinha intactas as estruturas de dominação. Eu tive que reivindicar, por minha conta, algo que já deveria ser natural: o reconhecimento como diretor da obra. Caso contrário, estaria apenas oferecendo gratuitamente minha força de trabalho qualificada a um professor universitário em busca da realização de um desejo pessoal. Diante da minha exigência, ele aceitou com relutância, o que imediatamente acendeu um alerta. Percebi que André não possuía qualquer domínio técnico sobre as áreas fundamentais da produção audiovisual. Era um professor universitário interessado em cinema, com algum domínio da escrita e da pesquisa, mas absolutamente amador em termos de filmagem, som, montagem, direção, etc. Sua proposta fílmica, frequentemente marcada por delírios de grandeza, era sustentada por um repertório conceitual descolado da prática. A crença de que o cinema se realizaria por força da vontade ou da ideia, como se a técnica fosse um detalhe menor, revelava um fetichismo intelectualista típico de certos setores acadêmicos que encaram o cinema como extensão da retórica, não como arte coletiva e material. Ainda assim embarquei no projeto, pois acreditávamos estar fazendo um cinema militante e revolucionário. A proposta era ousada: viajar por países da América Latina para entrevistar militantes, trabalhadores e intelectuais sobre as ditaduras militares no Chile, Peru, Argentina, Brasil e Colômbia. Um projeto caro e exaustivo, financiado por recursos próprios, meus e dele, além de uma pequena verba simbólica da ADUF. A viagem foi tensa e cansativa. Consolidou-se ali uma divisão social do trabalho. André pensava e entrevistava, eu filmava, captava o som, cuidava da logística e posteriormente montava o filme. Ele não demonstrava qualquer interesse em aprender os fundamentos técnicos da produção, perpetuando a lógica da dependência e da hierarquia simbólica. No momento da montagem surgiu um novo conflito. André, mesmo sem ter sequer aberto o software de edição, tentou reivindicar o crédito de montador. Diante da minha objeção, criou a categoria fictícia de concepção de montagem, uma tentativa bizarra de forjar autoria onde ela não existia. Eu tive que brigar por reconhecimento do trabalho que de fato executei.
Montar um filme não é opinar sobre ele, é sentar diante da timeline, operar ferramentas complexas, pensar ritmo, continuidade, linguagem. Essa tática de simular autoria revela uma prática recorrente, a farsa da legitimação simbólica sem prática real. Comecei então a observar mais atentamente seus gestos, escolhas e métodos. Conversei com colegas de produção, e percebi que minha desconfiança não era isolada. Ainda assim, mantive o compromisso com a obra e com as pessoas envolvidas. Fomos convidados a exibir o filme em Florianópolis, onde o André conheceu o Danilo Carneiro, ex-militante da guerrilha do Araguaia. Danilo ofereceu um apoio financeiro significativo para realizarmos um filme sobre a guerrilha do Araguaia, que se chamou Araguaia Presente. André me chamou novamente para dividir a direção e dessa vez com maior abertura inicial. Entretanto, a administração dos recursos foi concentrada em sua conta pessoal e marcada por decisões delirantes. Ele propôs, por exemplo, alugar um helicóptero para encenar a cena de Oswaldão pendurado, o que consumiria quase todo o orçamento. Também sugeriu que Wagner Moura atuasse no filme, ideia completamente fora da realidade e desconectada da proposta de um cinema independente. Quando propus que escalássemos atores da nossa rede, com pagamento justo e inserção no campo popular, houve resistência. Para André, era preferível ter uma estrela no elenco do que valorizar a coletividade. Sua visão era mercadológica, mesmo quando o discurso pretendia ser militante. Quando faltaram recursos para outras demandas básicas da produção, ele sugeriu que eu convidasse uma cantora com quem eu tenho relação pessoal, esperando que ela trabalhasse gratuitamente. Recusei de imediato. Essa tentativa recorrente de explorar vínculos pessoais, buscando mão de obra gratuita para objetivos grandiosos, sempre foi sintoma de uma lógica oportunista. A classe social de André lhe permitiria sustentar outro tipo de cinema, mas consciente de seus limites e potencialidades. Mas sua vaidade o conduzia por caminhos megalomaníacos. A produção foi atravessada por conflitos, mal-estar no set, disputas entre funções, falhas de comunicação. A tensão era palpável entre os membros da equipe. André evitava qualquer confronto direto, preferindo fingir que tudo ia bem. Seu comportamento evasivo, sempre tergiversando diante dos impasses, revelava o traço mais problemático: a covardia política diante das contradições. A covardia é a sua tatuagem mais notável. Mesmo após esse processo exaustivo, ele ainda tentou emplacar um novo projeto, um filme sobre João Roberto Ripper. Me chamou novamente, mas dessa vez eu fui direto. Disse que só participaria mediante remuneração adequada. Já não havia mais espaço para ilusões colaborativas. Eu não queria mais dividir a direção, pois já havia compreendido que essa divisão era fictícia. A resposta de André foi o silêncio. Sumiu sem dizer uma palavra, sem justificar, sem confronto, sem autocrítica. O sumiço foi sua maneira de escapar da contradição. Essa experiência revelou muito mais do que um conflito pessoal. Ela expôs a estrutura simbólica de um campo cultural onde professores universitários podem performar autoria sem prática, onde o capital simbólico substitui o capital técnico, e onde projetos revolucionários ocupam relações profundamente reacionárias de dominação. André Queiroz é apenas um nome, mas representa uma forma de atuação recorrente, aquela que esvazia a coletividade, instrumentaliza os outros e sustenta a sua trajetória sob o trabalho alheio. 2 anos se passaram, até que no pós-pandemia, André reapareceu com uma nova performance de entusiasmo, agora travestida de espírito conciliador. Propôs oxigenar as relações e esquecer as picuinhas. No entanto, seu discurso conciliador ocultava o mesmo modus operandi: reaparecer quando precisava de força de trabalho, de mão de obra, de equipamentos, e desaparecer quando confrontado com as contradições estruturais que atravessam sua trajetória. A gente se encontrou na Cantareira. Levantei, mais uma vez, as questões que ele sistematicamente evitava: as assimetrias de classe,
o protagonismo unilateral, a necessidade de construção coletiva com outros produtores e produtoras independentes. Minha tentativa era clara: romper com a lógica personalista que o movia e propor uma produção horizontalizada, com direção compartilhada e envolvimento real de novas vozes. Mas, como sempre, suas respostas foram evasivas. Tinha 4 projetos novos, todos de sua autoria, evidentemente, e nenhum interesse genuíno em dialogar com iniciativas que não passassem pelo seu próprio nome. Pediu que eu montasse rapidamente o curta João Parapeito, o que eu fiz por um valor simbólico. Logo em seguida, anunciou o projeto de um filme sobre o PCO, o porvir da revolução. Ele queria produzir um trailer para angariar apoio dentro do partido. Eu montei a equipe e gravamos rapidamente. Mais uma vez, a produção se deu sob riscos e sem estrutura, no meio da Avenida Paulista, sob uma tempestade que quase destruiu os meus equipamentos. Depois disso, vieram mais 2 projetos. Um filme sobre Pino Solanas, inicialmente um curta, depois anunciado como longa, sem roteiro finalizado, e a ideia de reaproveitar o material do Araguaia. Quando me convidou para dirigir o filme sobre o PCO, eu recusei de imediato. Eu sabia que seria um projeto controlado ideologicamente pelos manuais da seita partidária, onde o debate crítico seria interditado e a crítica marxista transformada em liturgia dogmática. O PCO era, para ele, um novo atalho simbólico, uma instância de legitimação política, uma plataforma de visibilidade, um espaço onde ele poderia fingir ser o cineasta revolucionário sem precisar confrontar o real. Seu fetiche pelo partido era o desdobramento lógico de sua prática, a busca incessante por estruturas que lhe emprestassem densidade que ele não construiu. As propostas vinham, como sempre, centralizadas nele, e qualquer colaboração era secundarizada. O caso mais gritante foi o do filme sobre o Solanas. Eu consegui um ator importante, protagonista do filme Tropa de Elite, que aceitou trabalhar por quase nada. Convoquei uma produtora de arte, organizei a pré-produção e André, em sua primeira reunião, anunciou que não era mais um curta, era um longa, com roteiro de mais ou menos 60 páginas e 2 diárias de filmagem. A equipe quase riu de nervoso. Fomos obrigados a reorganizar todo o projeto, cena por cena, ao longo de 2 semanas de trabalho exaustivo. Eu fiz isso para evitar que a equipe fosse explorada em condições absolutamente insalubres. E ainda assim, ele não cedeu espaço real para o debate crítico. Sua comunicação voltou a rarear, animado nos momentos de entusiasmo, silencioso quando confrontado. Formal quando pressionado, era o retorno do mesmo ciclo, oportunismo convertido em método, e o método convertido em cinismo. André Queiroz construiu, ao longo dos anos, uma forma de atuação que não é mais episódica, mas estrutural. Seu método é o do aproveitamento, da imagem revolucionária, das lutas alheias, das estruturas institucionais, dos vínculos pessoais. Ele opera como um atravessador simbólico, se insere em pautas legítimas, reivindica protagonismo, instrumentaliza quem está à sua volta e desaparece quando precisa prestar contas. Não há erro causal, há um padrão. Um padrão que revela o tipo mais perverso de cinismo contemporâneo, aquele que se apropria da linguagem da transformação para continuar reproduzindo as hierarquias mais arcaicas do campo cultural. Não se trata mais de decepção pessoal, mas de uma constatação política. A trajetória de André é um caso exemplar do fracasso ético de um projeto que nunca teve base coletiva, apenas aspiração individual mascarada de militância. Durante as reuniões para a produção do filme Pino Solanas, tornou-se evidente que o projeto encarnava mais uma vez a farsa recorrente do cinema dito independente. Uma estrutura verticalizada, dispendiosa e irrealizável, sustentada por promessas vazias e exigências incompatíveis com a realidade objetiva dos meios disponíveis. A adaptação forçada do roteiro para dar conta da produção evidenciou um abismo entre a megalomania do projeto e as condições materiais para sua execução. O incômodo do diretor diante da realidade concreta, que impunha limites à sua fantasia autoral,
não era senão a expressão de sua alienação com o processo coletivo de produção. Ali, compreendi de forma cabal que não era mais possível participar daquilo. O que se propunha, em nome da arte, era nada mais do que a intensificação da exploração, jornadas alucinadas, remuneração precária, exigências intransponíveis, ausência de condições mínimas de trabalho e total desrespeito pelas funções técnicas e coletivas. Trata-se, sem eufemismos, de mais-valia extraída sob a máscara do entusiasmo artístico, reproduzindo a lógica da empresa capitalista no interior do campo cultural. Quando manifestei minha recusa àquelas práticas exploratórias, fui recebido inicialmente com um tom agressivo de quem detém um monopólio simbólico do projeto. Mas, diante da crítica, o diretor recuou, tentando restabelecer uma falsa harmonia. Já era tarde. Deixei claro que sua conduta e sua incompetência estavam inviabilizando tudo, e essa avaliação, ainda que silenciada, era compartilhada pela maioria da equipe. Ao longo da execução do projeto, todas as contradições típicas da dominação simbólica se fizeram presente. Caos organizacional, quebra sistemática de horários, alimentos inadequados, desorganização logística, usurpação das decisões coletivas por desejos autorreferentes do diretor e, o mais grave, a negação absoluta da direção como mediação dialética entre as partes da obra, sendo substituída por um ego hipertrofiado travestido de comando. Os relatos da equipe, cada vez mais indignada e insatisfeita, convergiam para um diagnóstico comum. Trata-se de uma prática reiterada de André Queiroz, marcada por autocentramento, amadorismo político e ausência de qualquer compromisso real com a coletividade. Diante da contradição, como já se tornara habitual, ele sumiu. Evadiu-se do conflito, evitou o confronto, fugiu da crítica como o burguês foge da consciência de classe, pois encará-la significaria admitir que sua lógica de trabalho não é apenas ineficiente, mas ideologicamente alinhada à ordem burguesa que diz combater. Após esses anos, sua trajetória apenas radicalizou aquilo que estava presente desde o início, uma prática oportunista que se fortalece na omissão, no apagamento da coletividade e na mistificação da figura do artista como gênio isolado. Mas não a arte revolucionária onde os meios estão contaminados pela lógica da dominação. A forma é dialeticamente inseparável do conteúdo, e se os meios são hierárquicos, violentos e mercantis, o conteúdo será, no máximo, um verniz contestador revestindo uma prática reacionária. O cinema, como forma de expressão artística e instrumento ideológico, é amplamente mobilizado pelas indústrias culturais para reproduzir os valores da classe dominante. A luta anticapitalista, portanto, não pode se limitar ao que se diz em cena, mas deve abarcar a totalidade do processo produtivo, da concepção à distribuição. Os métodos importam, os meios não são neutros. A liberdade estética sem liberdade material é uma farsa. A autonomia do artista sem organização coletiva é um fetiche burguês. A arte que ignora os trabalhadores que a produzem é cúmplice da ordem vigente. O caso de André Queiroz, longe de ser uma exceção, é a expressão sintomática da lógica reificada da produção artística sob o capitalismo. A arte, que poderia ser um espaço de elaboração da liberdade humana, torna-se frequentemente o lugar da reprodução invertida da dominação. Em vez de romper com o mundo das mercadorias, ela o mimetiza. Em vez de negar a ordem burguesa, a reforça simbolicamente, sobretudo quando escorada em práticas autoritárias travestidas de visão estética. Segundo Lukács, a reificação é o processo pelo qual as relações sociais entre os homens assumem a forma de relações entre coisas. No interior da produção artística, isso se traduz na naturalização das hierarquias, na aceitação acrítica da figura do diretor como gênio criador e na transformação do trabalho coletivo em mera engrenagem de execução. A subjetividade, que deveria ser emancipadora, torna-se instrumentalizada. Cada membro da equipe não é reconhecido como sujeito autônomo, mas como função subordinada à vontade do autor central,
que se enxerga como depositário de uma verdade superior. Esse processo é sustentado por um fetichismo da autoria, onde o valor simbólico da obra está concentrado na figura do diretor, apagando a multidão de sujeitos que a tornaram possível. Trata-se de uma forma particular de fetichismo, não apenas da mercadoria, mas do sujeito produtor enquanto mercadoria simbólica. O nome, a assinatura, a presença pública se tornam mais importantes do que o processo. André Queiroz, nesse sentido, não é apenas um sujeito individual com contradições pessoais. Ele é porta-voz de uma lógica social onde a autoridade simbólica se justifica a si mesma. Segundo Bourdieu, o campo artístico é estruturado por uma luta constante pelo monopólio da legitimidade. O diretor se torna diretor não por competência técnica ou por compromisso político, mas pela acumulação de capital simbólico, prestígio, visibilidade, redes, etc. Essa autoridade não precisa mais se justificar na prática. Ela se sustenta por si só. A partir disso, as decisões coletivas são esvaziadas e o espaço de diálogo é interditado. O poder simbólico atua sem parecer que atua, e impõe-se como natural. Questioná-lo é imediatamente interpretado como traição, ataque pessoal ou ruptura desnecessária. É nesse ponto que a fuga e o silêncio se tornam mecanismos essenciais do poder. Quando confrontado com a crítica, André Queiroz se ausenta, evita o debate, silencia. A ausência de resposta é aqui um modo de preservar o próprio poder. A negação do conflito é a negação da política. Como aponta José Chazin, o sujeito ideologicamente conformado não precisa de argumentos, pois a estrutura ideológica lhe fornece os mecanismos de autodefesa, o silêncio, a vitimização, a fuga emocional, como se fossem provas de integridade. Essa covardia política, entendida como recusa consciente do debate, como recuo sistemático diante da crítica, é fundamental para a reprodução da dominação simbólica. André não apenas foge do conflito, ele o recalca, o deslegitima, o transforma em drama pessoal ou problema alheio. O gesto é tipicamente burguês, evitar o enfrentamento material das contradições sociais, substituindo por uma narrativa individualizante. No centro disso tudo está o ego como forma de dominação. O ego inflado, narcísico, não é apenas traço de personalidade, é instrumento de classe. O ego, nesse caso, funciona como bunker simbólico, blindagem contra o coletivo, dispositivo de imposição. A voz do autor se torna lei. A visão do artista se torna norma. A autoridade se mascara de sensibilidade. A brutalidade da direção se apresenta como paixão. O que há, no fundo, é o mesmo mecanismo que opera em toda a lógica capitalista, a naturalização da desigualdade, agora travestida de projeto estético. O caso André Queiroz, portanto, não é apenas um desvio individual, é a expressão concentrada de como o fetichismo, a reificação e o poder simbólico operam no interior da arte dita independente. Uma arte que não rompe com os meios de dominação é apenas a face esquerda da indústria cultural, reproduzindo em pequena escala os mesmos vícios da grande máquina. Só será possível construir uma arte emancipadora quando rompermos na prática e na forma com a lógica da submissão. E isso exige não apenas outra estética, mas outra ética de produção, fundada na coletividade, na crítica e na coragem de confrontar as contradições. Fechando essa análise, é impossível ignorar a contradição mais gritante de toda a trajetória de André Queiroz. Sua edificação simbólica como cineasta sem nunca ter de fato filmado. Essa contradição não é mero detalhe, mas elemento central para compreender o tipo de fetichismo que estrutura o campo artístico no interior da ordem burguesa. A consagração de uma figura como autor ou diretor, independente da prática efetiva da direção de fotografia, da operação de câmera, da organização concreta de um set,
revela como o capital simbólico pode operar de forma completamente dissociada da prática material da produção cinematográfica. André foi construído como cineasta por meio de relações, enunciações, associações institucionais e redes de prestígio, não pela praxis. Sua autoridade se estabeleceu numa universidade, em cima de discursos e menções em catálogos. Mas no plano da produção concreta, onde se ligam os cabos, se monta a luz, se define o enquadramento, se ajusta o foco, se dirige a cena, se capta som e se organiza o trabalho, ele sempre esteve ausente, delegando tudo aos outros, concentrando para si apenas a dimensão simbólica do comando, como um burguês do campo cultural. Essa cisão entre autoridade simbólica e prática real de trabalho não é um acaso, mas expressão pura da reificação. Cria-se um sujeito que representa algo que nunca fez e, justamente por nunca ter feito, pode falar disso como um abstrato absoluto, sem mediação, sem embate com a materialidade, sem lidar com o erro e o limite. É a imagem do diretor sem a direção, o nome sem o fazer, a figura sem a função. Mais do que um sintoma individual, esse caso é revelador de um problema estrutural. A ascensão de uma camada pequeno-burguesa no campo da arte, que opera como gerente de simbolismos, gestor de narrativas, mediador entre o prestígio e a precariedade, mas que não põe a mão no processo real. São esses sujeitos que comandam equipes inteiras sem saber montar um tripé, que falam em nome do cinema, mas não sabem como operar um botão de REC, que encarnam um poder simbólico sem jamais ter enfrentado os desafios técnicos e coletivos da produção cinematográfica. André Queiroz não é exceção. Ele é apenas um exemplo explícito, radicalizado, de um mecanismo social que precisa ser desmontado, porque não há independência possível quando a autoridade simbólica se sobrepõe ao trabalho coletivo. E não há cinema político real quando a figura central do processo se recusa a sujar as mãos de prática. A revolução no cinema, se vier, não virá das cátedras, dos editais ou das lives benevolentes. Virá dos que filmam, montam, captam, operam e pensam coletivamente. Virá dos que reconhecem o cinema como prática social e não como espelho do próprio ego. Porque, como diria Marx, não é a consciência que determina a vida, mas a vida social concreta que determina a consciência. E na vida concreta da produção artística, ou se rompe com a lógica da dominação, ou se reproduz o espetáculo da impostura.